Companheiros, vamos ouvir então hoje o estudo do nosso colega Afrânio. Afrânio é um dos trabalhadores aqui da casa e é o responsável pelos cursos, que todo ano tem vários cursos do Espiritismo, dos livros da doutrina. O Afrânio é o coordenador desses cursos, e é ele então que fará para nós o estudo de hoje. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje, encerrando o ano. O ano acaba hoje, para nós da quinta-feira, né? Porque hoje, 17, 24, nós vamos estar com os nossos familiares e 31, nós vamos estar nos despedindo de 2015 e orando por um 2016 bastante feliz para todos nós, né? Então é a última palestra do ano hoje, de maneira que estou com o peso da responsabilidade aqui de encerrar este ano com vocês. Pegando a deixa do Braz, os cursos, nós temos vários cursos já programados para o ano que vem, o cartaz já está sendo feito, logo no início de janeiro nós vamos abrir inscrições. Então temos vários cursos aí, e a gente sempre precisa de colaboradores, o pessoal que tem conhecimento de doutrina, que quer colaborar, né, que tem tempo para colaborar, é só nos procurar. Pode procurar a mim, pode procurar o Brás, que é um colaborador também dessa tarefa, né, que nós estamos aí de braços abertos, né, prontos para distribuir as tarefas. Tá bom? Foi falado aqui 2 vezes hoje pela Lurimar sobre a evolução espiritual, e depois o Brás confirmou com a questão do Livro dos Espíritos. Eu até separei, né? Achei interessante, porque a Lurimar citou um trecho da mensagem inicial que dizia assim: tu que renunciaste ao céu em favor da terra, referindo-se a Jesus, né? Às vezes as pessoas, lendo a mensagem, não tendo conhecimento um pouco maior da doutrina espírita, podem ficar em dúvida quanto a essa colocação, renunciaste ao céu, né? Mas aí ela mesma explicou, ela disse, é porque Jesus é espírito puro. Isso está afirmado por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Como hoje o meu propósito aqui é falar sobre o Natal, falar por Jesus, só falar sobre Jesus, eu tinha inclusive transcrito esse trecho do livro A Caminho da Luz, página 17 do livro A Caminho da Luz. Esse livro A Caminho da Luz é um livro interessantíssimo. Nós ainda não estudamos aqui nos nossos cursos, né? Então fica aí a sugestão, se alguém quiser estudar A Caminho da Luz, né? Nós abrimos o curso para estudar o livro, né? Está aqui. Onde é que está? Fugi do meu script aqui. Bom, mas eu vou repetir de memória. O livro A Caminho da Luz, página 17, a página até me lembro, eu queria ler o trecho para vocês, mas está dito por Emmanuel nesse livro. Esse livro A Caminho da Luz, Emmanuel faz uma apresentação da história da humanidade vista pelos espíritos. É um livro muito interessante, porque ele vai pegar toda a evolução da história humana, né? A Idade Antiga, desde anteriormente a Idade Antiga, desde a pré-história, depois a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, todos os fatos, até o lançamento do livro, na década de 60, estão ali, quer dizer, relacionados com uma visão do mundo espiritual. É muito interessante. E nessa parte da formação do planeta Terra, o Emmanuel nos informa que Jesus participou, que existe uma comunidade de seres angélicos. Essa mensagem logo depois fala assim, ó: tu que deixaste a companhia dos anjos sábios e generosos. São 2 trechos da mensagem seguidos, né? Então, sugere que Jesus deixou o céu, renunciou ao céu e deixou a companhia dos anjos. Que anjos são esses? Então o Emmanuel, ele traduz isso para nós. Ele diz que
justamente no momento em que estava se preparando, né, a espiritualidade para a formação do planeta Terra, antes disso, reuniu-se uma comunidade de espíritos angelicais, dos quais faz parte Jesus, da qual faz parte Jesus, dessa comunidade, né? E essa comunidade, então, ela se reuniu justamente para tratar do planeta Terra, da criação do planeta Terra, como uma escola de almas, como é hoje uma escola de almas. Então Jesus participou dessa reunião, uma comunidade de espíritos angelicais que só se reuniu nas proximidades do nosso planeta 2 vezes. A primeira vez, quando o planeta estava sendo, ainda naquela nebulosa, o livro A Gênese explica isso para nós, né? A Gênese de Allan Kardec explica para nós isso, que a Terra, e essa é a teoria científica que mais vigora hoje, né? A teoria do Big Bang, né? De que em um determinado momento, de uma nebulosa maior desprendeu-se uma bola de fogo que veio depois se esfriar, se condensar e se transformar no planeta Terra por longos anos, milhares de anos, para chegar até o que nós temos hoje para o nosso planeta. Então, se reuniu nesta oportunidade, que estava se tratando do planejamento do planeta, e numa segunda oportunidade essa comunidade se reuniu para justamente deliberar sobre a vinda de Jesus para estar entre nós. Então Jesus, um espírito puro, o Emmanuel diz isso textualmente, um espírito puro, de maneira que ele, tendo atingido a escala máxima da evolução espiritual, ele reencarna, ou melhor, ele encarna posteriormente, porque ele não reencarna aqui na Terra. Jesus completou a sua evolução, não sabemos aonde. Nenhuma fonte, nenhum espírito confiável disse onde Jesus fez a sua trajetória evolutiva. Em que planeta? De onde veio Jesus? Não sabemos. Um espírito puro, portanto, que presidiu a criação do planeta, recebeu a responsabilidade de governar o planeta e ele hoje governa o nosso planeta. Essa é a importância de Jesus. Então ele deixou o convívio desses espíritos angelicais, dessa comunidade, e veio, portanto, ser o governador da Terra. E em dado momento, quando a humanidade estava meio desorientada quanto ao seu comportamento, ele encarnou, viveu todos os sofrimentos que um ser humano pode viver, para mostrar, sofrimentos físicos, para mostrar para nós o que é a lei de Deus. Então esse é o nosso Jesus, a quem pretendemos homenagear na noite de hoje. Homenagear Jesus, portanto, é falar dele, é falar do Natal de Jesus. Eu comecei aqui a minha exposição, né? Preparei aqui para nós conversarmos vários tópicos que às vezes não são tocados no dia a dia das palestras. Uma primeira coisa que a gente fala, por que 25 de dezembro, né? Hoje se tem notícias, né, de que estudos mais recentes dão conta de que Jesus provavelmente não nasceu em 25 de dezembro. Jesus provavelmente nasceu no final de março ou abril, ou durante o mês de abril. Ora, por que então o mês de dezembro é referenciado como sendo o dia do nascimento de Jesus? Né? Então, nós fomos pesquisar, isso tem sido bastante divulgado, mas às vezes a gente tem pessoas chegando pela primeira vez à casa, e nós vimos que existiam festas pagãs, né? Nós todos sofremos muita influência de Roma, das festas romanas, daquela antiguidade romana, antiguidade grega. Então existiam festas pagãs naquela época, e essas festas pagãs, elas coincidiam justamente com a data de 25 de dezembro. Os nossos companheiros cristãos, os primeiros cristãos, associaram, portanto, essa data 25 de dezembro, porque para os romanos, essa data era uma homenagem ao sol inconquistado, ao nascimento do sol inconquistado. Comemorava o início do inverno lá para os romanos, e era também um momento em que se associava
ao Ano Novo. Por isso que eles colocaram, nessa época, 25 de dezembro, era uma festa que já existia em Roma. Eram as Saturnálias, festas de homenagem a Saturno. Era o fim, portanto, era o fim, portanto, do outono, né? E início do inverno. Então, era o momento em que os romanos faziam uma festa, as Saturnálias. Essas Saturnálias são aquelas festas realmente devassas, né? Em que eles abusavam de todos os prazeres, essas Saturnálias. Essas Saturnálias, então, foram a influência para que nós tivéssemos 25 de dezembro, a festa de Natal. Primeiros séculos, o Natal era comemorado 6 de janeiro, ou 25 de março. Depois se firmou em 25 de dezembro. E o dia 6 de janeiro passou a ser comemorado como o dia da visita dos magos até a manjedoura, até o lugar onde Jesus havia nascido. A festa de Natal foi instituída no ano 354 e passou a ser, portanto, oficial a partir de 354 da era cristã. Mas aí vocês podem perguntar assim, poxa, mas se é um referencial de festa, uma festa assim tão devassa, as verdadeiras, as bacanais, como os romanos falavam, né? Por que deixaram fixar em 25 de dezembro? Por essas influências que eu estou dizendo. E nós sabemos que o importante, nós somos espíritas, o importante não é a data exata em que Jesus nasceu. O importante é a data em que nós unimos os nossos pensamentos, em que nós unimos os nossos corações, as nossas emoções, em que nós passamos verdadeiramente a vibrar o espírito do Natal, o espírito de Jesus chegando entre nós, né? Vejam só, às vezes as pessoas nascem e são registradas em data diferente do seu nascimento. Às vezes as pessoas são adotadas e são adotadas sem saberem, muitas vezes, a data do seu nascimento. O nascimento é comemorado depois, o aniversário é comemorado depois. Então, não é importante o momento exato do nascimento. Às vezes o nascimento está previsto para a criança nascer com 9 meses, agora não é mais 9 meses, é um número de semanas, eu não sei quantas semanas são exatamente, mas agora o cálculo é feito por semana. Na minha época, né, a gente nascia com 9 meses, agora eles contam por semana. Quantas são? 38 a 42 semanas, né? Então está previsto para nascer 38 a 42, mas aí o bebê é apressado, né? E nasce, Gilberto diz que é apressado, que ele nasceu com 7 meses, né? Ele nasceu primeiro do que o Gilson, 45 minutos. Tão apressado que ele nasceu 45 minutos primeiro que o Gilson, né? Um dos meus filhos é prematuro também, nasceu com, não sei nem com quantas semanas, naquela época com 7 meses, né? Então, qual é a data de aniversário dele? É a data que ele nasceu ou é a data que ele completaria as 38, 42 semanas aí? Qual seria o correto? Então, não é o importante, não é exatamente o dia que nós nascemos, mas sim o momento em que nós nos congregamos em torno da personalidade que nós queremos homenagear. E a gente, então, diz que nós estamos homenageando Jesus. 25 de dezembro é o dia do nascimento de Jesus, porque é o dia que nós nos convencionamos de homenagear Jesus. Poderia ser outro dia qualquer, mas nós convencionamos que seja 25 de dezembro. E como é bom homenagear Jesus, né? As pessoas estão mais fraternas nessa época, todo mundo está mais tolerante. Esse ano a gente está um pouco menos tolerante, porque as dificuldades estão muito grandes para todo mundo. Mas normalmente a gente está mais tolerante, a gente está mais amigo uns dos outros, né? A fraternidade está na pele, né? A gente está muito contente. Se pisar no nosso pé, a gente vai sorrir, vai dizer, puxa, que bom que você pisou no nosso pé. Eu estou tão feliz porque nós estamos no Natal. Não é verdade? É assim que a gente fica no Natal, a gente entra em êxtase, né? Chegou o final do ano, todo mundo feliz. Esse estado de espírito é que faz o Natal. A gente participar das campanhas do Natal Sem Fome, participarmos das campanhas para levarmos uma quentinha um pouco melhor para os nossos assistidos nas ruas. Fazemos aqui assistência dos nossos necessitados que procuram a casa, que são assistidos aqui por nós. Então, isso é que é bacana, né? Esse estado de espírito é que faz o Natal. Aí as pessoas dizem assim, tem até uma senhora que militou na doutrina espírita durante muitos anos,
Dona Suzana Mouzinho. Eu cheguei a conhecer a Dona Suzana Mouzinho, acredito que pouca gente aqui presente talvez a tenha conhecido. Era uma expositora evangélica. Todas as palestras dela eram sobre o evangelho. Eu curtia muito, eu gostava muito da palestra da Dona Suzana Mouzinho. E a Dona Suzana Mouzinho, ela tinha uma particularidade, ela era muito amiga do Chico. E ela, sempre que o Chico vinha aqui para a nossa região, do Rio de Janeiro, ele se hospedava na casa da Dona Suzana Mouzinho. Né, o nosso Chico Xavier psicografou 412 obras que estão aí disponíveis para nós. Então a Dona Suzana Mouzinho, numa de suas palestras, ela disse que nesta época Jesus se aproximava da terra, né? Mas é o que a Lurimar falou, Jesus está nos nossos corações sempre. Nós é que elevamos o nosso padrão vibratório nessa época e percebemos melhor Jesus ao nosso lado. Percebemos melhor a presença de Jesus. Se nós conseguíssemos fazer com que o nosso padrão vibratório dessa época fosse o mesmo durante todo o ano, nós sentiríamos sempre a presença de Jesus dentro de nós. Depende só de nós. Depende de nós nos esforçarmos para fazer isso. Esse é o nosso desafio. Porque nós ainda estamos muito ligados às coisas materiais. Essa é a vida que a gente conhece. Mesmo sendo espíritas, e acredito todos aqui sejam espíritas, ou se estão vindo pela primeira vez, são simpatizantes, que estão participando pela primeira vez de um estudo espírita, mesmo nessa condição, porque o espírita aceita a vida espiritual, aceita a vida depois da morte do corpo físico. A gente não nega que a gente vai morrer. A gente vai morrer. O diferencial é que a gente sabe que existe uma outra vida, né? O que não é privilégio do espírita, porque todas as religiões, de uma maneira geral, as religiões mais conhecidas, elas sabem que existe uma outra vida. O diferencial é que nós admitimos que nós vamos reencarnar. Então nós vamos reencarnar várias vezes, milhares de vezes, até chegarmos à condição que Jesus tem de espírito puro. Não é uma coisa que a gente vai conseguir numa encarnação, porque nós ainda estamos muito ligados à matéria, muito apegados à matéria. Mesmo para nós espíritas, que sabemos que estamos reencarnando sucessivamente, que sabemos da existência do mundo espiritual, que muitas vezes trabalhamos em mesas mediúnicas, que a todo instante estamos tendo contato com espíritos que se comunicam, que testemunhamos curas, muitas vezes, verdadeiros milagres, curas miraculosas, que somente a presença de um ente espiritual pode justificar, né? Curas físicas, né? Agora mesmo nós estamos vendo o nosso companheiro Gilson, que passa por um momento difícil da sua existência, uma prova difícil, está muito doente, né? Nós vimos o Gilson de repente começar a emagrecer, e, caramba, o Gilson vai desencarnar. Todo mundo começou a pensar. E de repente o Gilson começa a melhorar. É só efeito da medicina da Terra? Ou será que nós que estamos aqui sempre orando pelo Gilson, porque o Gilson é uma pessoa muito querida de todos nós. Além de ser fundador da casa, o Gilson é uma pessoa boa. Não há uma pessoa que tenha procurado o Gilson e que tenha exposto um problema para ele e que não tenha recebido dele a solidariedade, a vontade de ajudar, a vontade de fazer com que nós saíssemos daquela dificuldade que nós estamos levando para ele. Então, nesse momento, a nossa vibração em favor da recuperação do nosso irmão conta. É claro, ele vai desencarnar um dia, como nós também vamos desencarnar, mas ele começou a melhorar. Eu até pensei que ele fosse estar aqui no dia de hoje, pensei que ele fosse estar aqui na terça-feira. Ele adora aquela reunião de tratamento na terça-feira. Eu pensei que ele fosse estar aqui, seria um maior testemunho para todos nós, ver como ele está se recuperando. Mas aí entra os receios médicos, entra a família, entra uma série de outras opiniões que muitas vezes impedem a vontade do nosso companheiro. Eu tenho certeza que pela vontade dele ele estaria aqui, e certamente ele esteve aqui, né, espiritualmente, participando da reunião.
Então é isso, mesmo a gente tendo esse testemunho ao nosso dispor, nós muitas vezes duvidamos, a gente fica pensando assim, mas será mesmo? Né? Muita gente está na doutrina espírita e diz assim, bom, por via das dúvidas, já que eu não tenho muita convicção de que realmente esse tal de mundo espiritual existe, é melhor eu fazer o que eles recomendam, porque se existir o mundo espiritual, eu estou bem na situação, estou bem na fita. Se por acaso não existir, bom, tempo eu não perdi, porque eu estou fazendo bem, e quem faz o bem está sempre se dando bem, né? Está sempre evoluindo espiritualmente. Então, meus irmãos, isso para mostrar como nós estamos apegados à matéria. Então, isso mostra o quanto nós temos ainda que evoluir. Nosso companheiro Chico Xavier, por exemplo, que não era espírito puro, que não é espírito puro, não é ainda, né? Nosso irmão Chico Xavier é um espírito superior, certamente um espírito superior, um espírito de maior elevação espiritual do que nós, ou do que a maior parte de nós aqui presentes. Ele muitas vezes, para ele já não existia mais essa dúvida. Eu sempre digo, quando falo do Chico, que havia momentos em que o Chico estava doente, que ele era visitado por uma pessoa que entrava na sala, e ele muitas vezes perguntava, meu irmão, desculpe, mas você está encarnado ou está desencarnado? Né? Porque tanta era a familiaridade dele com os espíritos, que muitas vezes os espíritos estavam ali de tal maneira presentes na vida dele, que ele ficava muitas vezes sem saber, né? Sem poder determinar com clareza se estava diante de um espírito encarnado ou desencarnado. A gente ainda vai demorar a chegar lá, né? Eu acho que hoje, se apagar a luz aqui, se materializar um espírito aqui diante de nós, eu tenho dúvida se fica alguém no salão, pô, né? O pessoal vai sair com a porta fechada ali, né? Vai sair desesperado. Ninguém vai se atirar pela janela porque vai se lembrar que está no primeiro andar. Mas o pessoal vai sair correndo. Isso mostra que nós ainda não estamos preparados. Não é verdade? Mostra o quanto nós ainda estamos distantes de tudo o que nós temos ainda pela frente. Mas, meus irmãos, é isso, né? Nós pretendíamos falar aqui sobre diversos símbolos do Natal. Por exemplo, sobre o presépio. Linda canção inicial homenageando Francisco de Assis. A gente sabe que o presépio foi uma invenção, vamos dizer assim, foi uma inspiração de Francisco de Assis, né? Temos notícia de que o presépio foi o nosso querido Francisco de Assis, então, que trouxe esse costume para nós. Hoje, um pouco, na verdade, as grandes festas, é um comentário, não é nenhuma crítica. Eu acho que a gente vai evoluindo, né? A sociedade como um todo vai evoluindo, e muitas vezes nós que somos os mais velhos não conseguimos transmitir para os nossos filhos, os nossos netos, bem, enfim, aqueles que nos sucedem, a beleza de determinadas coisas que nós vivemos no passado, né? Então, no passado, a gente tinha presépios lindíssimos no Rio de Janeiro. Hoje em dia é difícil a gente ver um presépio bonito realmente, né? Acho que havia até concurso de presépio na minha infância, a gente curtia isso demais. E não é só o presépio, festa junina, né? Nós tínhamos uma porção de festividades. A sociedade vai evoluindo e algumas coisas vão ficando para um segundo plano. E outras coisas vão surgindo e vão tomando a nossa atenção. Hoje, por exemplo, o pessoal estava angustiado até o meio-dia porque estava sem WhatsApp, né? O WhatsApp saiu do ar, o pessoal não sabia, ficava olhando para o celular, né? Desesperado, quando é que vai voltar? Né? Será que vai voltar? Será que são 48 horas? Então nós vamos substituindo, né, tradições da nossa sociedade que eram muito salutares, que uniam bastante a família, que faziam com que nós nos tornássemos mais solidários. Nós vamos substituindo isso tudo por costumes modernos, que são também muito bons, né? Mas o ideal é que a gente pudesse manter tudo, moderno, mas também aliar aquelas tradições antigas. O presépio é uma dessas tradições antigas, né? A história da árvore de Natal. Eu fui procurar por que árvore de Natal, né? Bom, aí o que encontrei foi isso aqui, ó.
provavelmente de origem germânica, apareceu no tempo de São Bonifácio, que é o apóstolo da Alemanha, viveu entre 680 e 754, com o objetivo de substituir os sacrifícios ao carvalho sagrado de Odin. Então os alemães, vocês sabem que os alemães têm lá uma mitologia deles, né? Inclusive o pessoal que gosta de cinema aí, tem lá o Thor, né? O Thor, um filme que já passou várias vezes. O Thor é filho de Odin, né? Quem foi ao cinema e viu lá o filme, viu Anthony Hopkins lá, que era o Odin, e o Thor, né? Um cara fortão lá, né? Que segura um martelo que ninguém consegue segurar, só ele, né? Aquilo tudo faz parte da mitologia germânica, né? Aquela região lá deles. Isso começou a se espalhar pela Europa. E aproveitou, isso influenciou então o surgimento da árvore de Natal, porque eles tinham lá uma homenagem a Odin, que era o deus máximo deles, através de uma homenagem a um carvalho. Então a árvore de Natal surge com uma homenagem a Jesus. Então vocês vão vendo que tudo foi copiado, foi transposto de outras religiões para a religião cristã, para as religiões cristãs. Sobre a estrela de Belém, né? Afinal de contas, o que é uma estrela de Belém? São 3 versões. A primeira versão, que era um cometa, achavam que foi um cometa que passou, cometa de Halley, mas depois se viu que o cometa de Halley não passou pela Terra naquela época que Jesus nasceu. Mas muita gente ainda até hoje acha que foi um cometa. Depois começou a surgir a história de uma supernova, uma estrela nova ou supernova, que são aquelas estrelas que explodem e ficam com aquela luminosidade visível durante muito tempo. E a dona Suzana Mouzinho, já referida por mim aqui hoje, dizia que era um espírito materializado. A estrela de Belém era um espírito materializado. Fico com ela, acho que é uma hipótese razoável, né? Porque a estrela ficar paradinha lá em cima, justamente do lugar onde estava a manjedoura, onde Jesus se encontrava, convenhamos, né? Um fenômeno realmente diferente. Talvez, eu acho que essa é a melhor explicação. No Brasil, né, a gente tem aí outras tradições, a gente tem procissões, tem a ceia de Natal. A gente ficaria aqui falando sobre várias tradições aqui no nosso país, né? No interior aí tem mais festas, né? Hein? Tem a missa do galo, né? Feita lá pelo Papa, tem várias tradições. Bem, sobre o Papai Noel, essa aí a gente sabe, né? Também nasceu lá uma influência alemã, né? Dizem que Nicolau, né? O São Nicolau, que era um religioso paciente e caridoso, né? Ele que foi o responsável pelo surgimento. Eu li esta semana, não sei se foi no jornal, não sei onde li, talvez alguém possa me ajudar, que São Nicolau ele se compadeceu de 3 jovens que precisavam de uma importância, eu não me recordo agora exatamente, mas elas precisavam de uma moeda cada uma para comprar algo que eu não me lembro, estava no jornal lá, mas o interessante é isso, é que elas botavam, lá na Alemanha, botavam as meias penduradas junto à lareira, para a lareira secar as meias. E o São Nicolau, querendo ajudar as moças, ele sobe a chaminé e joga pela chaminé 3 moedas. Cai uma moeda em cada meia, né? E aí nasce a tradição, né, de se colocar a meia, que aqui antigamente, pelo menos, a gente colocava o sapatinho, né? O sapatinho, aqui a gente não tem meia como os alemães lá, né? Todo mundo sem meia, um calor danado. Então a gente bota o sapatinho para que o Papai Noel deixe lá o nosso presente, né? Mas lá na Alemanha, frio, meia molhada, o pessoal botava e ele jogou. E aí deu-se início à tradição do Papai Noel. Nós, evidentemente, não podemos confundir Papai Noel com Jesus. Até porque a figura do Papai Noel hoje foi apropriada pela Coca-Cola, né? O Papai Noel hoje é da Coca-Cola. Todas as garrafinhas e latas de Coca-Cola tem o Papai Noel. De vermelho. O vermelho da Coca-Cola, né? E pouco provável que lá na Alemanha o São Nicolau se vestisse de vermelho, né?
Mas a Coca-Cola pegou a ideia, o marketing dela, e ela botou a Coca-Cola. Nós não temos nada, nós espíritas não temos nada a ver com Coca-Cola e com Papai Noel, né? O que é? Nós não podemos confundir Jesus com Papai Noel. São tradições do Natal, inspiradas na caridade, inspiradas nas tradições dos outros povos. Isso tudo se transpôs para as religiões cristãs, mas nosso propósito é homenagear Jesus, né? Questão 625 do Livro dos Espíritos diz que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, né? Então não existe espírito mais perfeito que nós tenhamos conhecido, né? Que possa servir de guia e modelo para toda a humanidade. Ele nos serve de guia e modelo. É isso que o Livro dos Espíritos nos fala. Então, nosso propósito no Natal é homenagear este Espírito que veio ser nosso guia e modelo, e que em nenhum momento ele se colocou como Deus, se colocou como um ser supremo. Eu estive vendo que em vários momentos do Evangelho, especialmente do Evangelho de João e de Lucas, Jesus diz que ele veio fazer a vontade de Deus. Olha só, em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30, ele diz: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, em todos os pronunciamentos que Jesus se referia a Deus, ele não se referia a ele como sendo Deus. Ele se referia sempre como sendo o enviado do Pai. Outra de João aqui, João capítulo 12, versículos 49 e 51. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu mandamento quanto ao que dizer. O Pai que me enviou, esse se coloca como Filho de Deus. Outra de João 14, 28, capítulo 14, versículo 28. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então vejam vocês que os próprios evangelhos reconhecem a figura de Jesus como sendo Filho de Deus, como todos nós somos filhos de Deus. Jesus é nosso irmão mais experiente, nosso irmão mais velho, porque ele já atingiu a perfeição espiritual, a perfeição relativa, e nós ainda estamos a caminho, ainda temos um caminho longo pela frente. Mas também Lucas também fala nisso, ó. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém que morra um profeta fora de Jerusalém. Aqui ele se coloca como um profeta. Nunca ele se coloca como sendo Deus. Lucas 22, versículos 41 e 42. E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedras, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Ele dizendo, portanto, referindo-se a Deus. Então, nós espíritas não confundimos Jesus com Deus. Jesus é Filho de Deus. A segunda conclusão que a gente tira, nós espíritas tiramos dessa questão 625 aí do Livro dos Espíritos, é a de que Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem. O mais puro modelo, o mais perfeito modelo, o mais puro de quantos apareceram na Terra. Então Jesus é espírito puro. Aqui que eu tinha colocado a lição do caminho da luz, que eu já falei, né, mostrando que Jesus é um espírito puro. Terceira conclusão que a gente tira é de que o fato de se admitir Jesus como um espírito puro não significa a gente achar que ele foi criado como espírito puro. O livro A Caminho da Luz é bem claro. Jesus faz parte de uma comunidade de espíritos angelicais, mas ele, como os demais espíritos angelicais, eles conquistaram essa situação. Eles fizeram uma evolução, como nós estamos fazendo. Deus não faz seres perfeitos, ele faz os espíritos
simples e ignorantes. Questão 115 do Livro dos Espíritos. Todos nós fomos criados da mesma forma, simples e ignorantes, sem conhecimento, para que nós pudéssemos fazer o nosso conhecimento gradativamente e pudéssemos fazer a nossa evolução com as nossas próprias escolhas. Né? Nós vamos buscando o nosso próprio caminho. Vamos buscando o nosso próprio caminho e dessa forma vamos evoluindo. E a quarta conclusão que a gente tira é de que Jesus foi o médium de Deus para explicar melhor as suas leis para a humanidade. Então, essas quatro colocações aí, que nós espíritas não confundimos Jesus com Deus. Jesus é um espírito puro, mas conquistou essa pureza espiritual. Jesus, a todo instante, ele afirmava que não era Deus e que Jesus era, portanto, o intermediário de Deus. Jesus é o governador espiritual da Terra. Sobre a curiosidade humana, a gente sempre quer saber qual era a aparência física de Jesus. Hoje há muitos estudos a esse respeito. Dizem que Jesus, por ter nascido naquela região do Oriente Médio, jamais ele podia ser louro, de olhos azuis, como, afinal, a tradição nos acostumou a vê-lo, né? Então, no livro Há 2000 anos, de Emmanuel, na página 81, o Emmanuel faz a seguinte narrativa a respeito da aparência física de Jesus. No fundo, me parece que não é importante a aparência física de Jesus, mas sim os exemplos que ele nos deu. Mas como nós ainda somos muito ligados à matéria, acho que é legal a gente ver isso aqui. Página 81, edição antiga, né? Vocês vão ter que adaptar aí, vão ter que ver na edição nova, se tiver edição nova. O Públio Lentulus, o nosso Emmanuel, diz assim: diante de seus olhos ansiosos, está a cara personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos e sedosos cabelos molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. Sorriso divino, revelando ao mesmo tempo a bondade imensa e singular energia, irradiava da sua melancólica e majestosa figura uma fascinação irresistível. Cabelos castanhos, portanto, levemente dourados pela luz, nos diz Emmanuel. Então vai por terra aquela ideia de que Jesus seria um homem de tez queimada pelo sol. Poderia até ser uma pessoa alourada com a tez queimada pelo sol. Melhor ainda, tem uma carta que foi de autenticidade, que foi inclusive publicada no Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita, tomo 2, parte 1, página 258. A Federação Espírita Brasileira, ela tem várias fases do seu estudo sistematizado. Então começa o estudo sistematizado da doutrina espírita, tem dois volumes, volume 1, volume 2, que é o ciclo básico, digamos assim. Depois tem um terceiro volume, que é o aprofundamento da doutrina espírita. Nesse aprofundamento, existem outros depois, né? Tem outros, estudo aprofundado do Evangelho, estudo da mediunidade, né? Então a Federação Espírita Brasileira tem o maior cuidado com os estudos. Nós estamos tentando, inclusive, introduzir este ano, né, um estudo sistematizado da doutrina espírita. Depois vocês vão tomar conhecimento. Introduzir não, voltar com o estudo sistematizado. Já houve uma época aqui que a gente estudou todos os livros, todos esses volumes, e agora nós estamos voltando a esse processo. Mas há uma carta que foi encontrada nesse estudo aprofundado, a essa referência, diz assim, no século passado, foi encontrada no arquivo do Duque de Cesadini, em Roma, uma carta supostamente escrita por Públio Lentulus, o nosso Emmanuel, senador e procônsul da Galileia, a qual continha uma descrição física de Jesus. Essa carta, cujo conteúdo se segue, foi dirigida ao imperador romano Tibério César.
né? E aí tem a carta aqui toda dizendo da aparência física de Jesus. Quem depois não vai dar tempo de eu ler a carta toda, porque a carta é grande, né? Mas quem tiver curiosidade, depois eu passo aqui para vocês. Mas já sabem, página 258, né? Do estudo aprofundado da doutrina espírita, né? Então é isso. Agora entramos num problema. A sociedade hoje, como comemora o Natal? Acho que é aqui que a gente tem que se inserir com mais consciência, né? O que a gente nota hoje é que as festividades do Natal, a chegada do Ano Novo, né? Tudo fica mais bonito, né? Fica tudo ornamentado, né? A cidade fica linda. Ruas iluminadas, lojas enfeitadas, shopping centers decorados, comércio com presentes disputando a preferência do consumidor. Essa é a época do ano, então, que a nossa sociedade costuma dar mais ênfase às trocas de presentes e às festas. Mas será que a gente se lembra muitas vezes nessas comemorações do verdadeiro sentido do Natal? Será esse o Natal de Jesus? Essa preocupação exagerada que a gente tem com os presentes de Natal? Né? Essa preocupação exagerada que a gente tem em consumir nesta época do ano? Então, o que é o Natal para nós espíritas? Essa é a pergunta que eu faço. E aí fui buscar uma passagem do livro do Vinícius, né? O Vinícius foi um educador paulista chamado Pedro de Camargo. No livro dele, Em Torno do Mestre, ele faz uma colocação muito bacana. Ele diz assim, ó: indaguemos de Madalena onde e quando nasceu Jesus, falando sobre o Natal de Jesus. Ela nos informará: Jesus nasceu em Betânia, certa vez em que sua voz ungida de pureza e santidade despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual até então jamais sonhara. Ouçamos o depoimento de Pedro sobre a natividade do Senhor, e ele assim se pronunciará: Jesus nasceu no átrio do poço de Caifás, no momento em que o galo, cantando pela terceira vez, acordou-me a consciência para a verdadeira vida. Então, para Madalena, nasceu no momento em que despertou a sensação de vida nova para Madalena, né? Em Betânia, quando ela encontrou Jesus. Para Pedro, nasceu quando ele, de repente, percebeu que Jesus estava sendo preso e estava sendo crucificado. Chamamos à baila João Evangelista e peçamos a ele que nos diga o que sabe acerca do Natal do Messias. E ele nos dirá: Jesus nasceu no dia em que meu entendimento, iluminado pela divina graça, me fez saber que Deus é amor. Dirijamo-nos a Zaqueu, o publicano, e eis o testemunho. Jesus nasceu em Jericó, numa esplêndida manhã de sol. Aqui. Quando eu, ansioso por conhecê-lo, subi numa árvore à beira do caminho por onde ele passava, contentando-me com o ver de longe. Eis que ele, amorável e bom, acena-me dizendo: Zaqueu, desce, importa que me hospede contigo. Naquele dia entrou a salvação no meu lar. Então, no momento em que cada um deles conheceu ou teve consciência do que Jesus representava para eles, é que é realmente o Natal da vida de Jesus. E ainda continua o Vinícius: interpelemos Tomé, o incrédulo: quando e onde nasceu o Mestre? Ele, por certo, retrucará: Jesus nasceu em Jerusalém, naquele dia memorável e inesquecível em que me foi dado testificar que a morte não tinha poder sobre o Filho de Deus. Só então compreendi o sentido das palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Momento em que Tomé, então, vê que Jesus estava ali materializado diante dele. Né? Apelemos finalmente para Dimas, o bom ladrão. Onde e quando Jesus nasceu? E ele nos informará: Jesus nasceu no topo do Calvário, precisamente quando a cegueira e a maldade humana supunham aniquilá-lo para sempre. Dali ele me dirigiu um olhar repassado de ternura e piedade, que me fez esquecer todas as misérias desse mundo e antegozar as delícias do paraíso. Desde logo senti-me em mim e nele. Né?
Dimas era o bom ladrão, aquele que se arrepende no momento em que está sendo crucificado ao lado de Jesus. Tal foi o testemunho do passado, conclui o Vinícius. Tal é o testemunho do presente dado por todos os corações, que deixando de ser quase hospedarias de Belém, onde não havia lugar para o nascimento de Jesus, se transformaram pela humildade naquela manjedoura que o amor engenhoso da mais pura e santa de todas as mães converteu no bênção do Redentor do mundo. Então, meus irmãos, na verdade, o Natal de Jesus, para cada um de nós, vai ser o Natal em que realmente nós tivermos consciência do que Jesus representa para as nossas vidas. A responsabilidade que nós temos para com o nosso Mestre querido, para este guia e modelo de todos nós, de toda a humanidade. O que importa no Natal não é a troca de presentes, faz parte da tradição, é claro, mas nós não temos que nos preocupar demasiadamente com isso. Temos que nos preocupar com a maneira como nós estamos reverenciando a Jesus. E reverenciar Jesus é fazermos aquilo que Ele nos exemplificou, do que Ele nos deu testemunho. É isso que nós devemos fazer. Sobre o Natal, nosso querido Chico Xavier diz assim, os espíritos amigos nos têm ensinado muitas vezes que ante o Natal reformulamos os nossos votos de cristianização da nossa vida pessoal e coletiva diante de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nossas vidas estão sendo entregues em nome de Deus. Devemos, com toda sinceridade, asseverar que sem Jesus em nossas vidas, não estaremos muito longe de uma regressão para as selvas. Por isso, o Natal é importante, continuará a ser importante. Embora muitas vezes cercado de incompreensões humanas, o Natal há de ser o coração de nosso Senhor Jesus Cristo, forçando no mundo, assim como todos estamos vendo o coração maravilhoso do nosso Divino Mestre, palpitando alegre, na alegria de todo o Brasil, em festiva comemoração da passagem do natalício, daquele que é o maior amor de nossas vidas. Então é isso, meus irmãos. Natal é isso. Natal é essa consagração que a gente anualmente faz a este Espírito que nós reverenciamos, que nós amamos, e o nosso esforço em procurar fazer o que Ele nos ensinou. Como sintetiza Emmanuel no livro Segue-me: Natal, Boa Nova, Vontade. Estendamos a simpatia a todos e comecemos a viver realmente com Jesus sob os esplendores do novo dia. Então, meus irmãos, nosso tempo está esgotando. Só temos que, nesse momento, lembrar o Espírito do Natal que deve presidir a todos nós, espíritas, cristãos, nessa época tão importante para todos nós. Uma época de fraternidade, uma época de alegria, uma época de solidariedade, uma época de compreensão, todas as virtudes importantes. Eu convidaria o coral aí a cantar para nós a musiquinha que eles prepararam sobre Jesus e convidaria a todos nós a nos saudarmos nesta última noite de reunião pública, na quinta-feira, na nossa casa, como espíritas cristãos que todos somos. Vamos nos desejar o melhor uns aos outros. Vamos realmente deixar que a nossa fraternidade aflore nesse momento, ao som da música que o coral vai conduzir para todos nós.